praticando a honestidade. Quando nos sentimos amarrados ou pressionados, precisamos de uma grande força emocional e espiritual para sermos honestos. Muitos de nós tentamos esquivar-nos de uma dificuldade sendo desonestos, somente para depois termos de nos tornar humildes e dizer a verdade. Alguns de nós modificamos nossa história só por modificar, quando poderíamos com a mesma facilidade contar a verdade. Toda vez que tentamos evitar ser honestos, isso se volta contra nós. A honestidade pode ser desagradável, mas os problemas que temos que encarar quando somos desonestos são, geralmente, muito piores do que o desconforto de dizer a verdade. A honestidade é um dos princípios fundamentais da recuperação. Aplicamos este princípio desde o início de nossa recuperação, quando finalmente admitimos nossa impotência e descontrole. Continuamos a aplicar o princípio da honestidade cada vez mais que nos deparamos com a opção entre viver na fantasia ou viver a vida como ela é. Aprender a ser honesto não é sempre fácil, especialmente depois do disfarce e fraude que tantos praticaram em sua dicção. Nossas vozes podem tremer ao testarmos nossa recém-encontrada honestidade, mas, em pouco tempo, o som da verdade vindo de nossas próprias bocas acalma qualquer dúvida. A honestidade nos faz sentir bem. É bem mais fácil viver a verdade do que viver a mentira. Só por hoje eu vou abraçar a vida honestamente, com todas as suas pressões e exigências. Vou praticar a honestidade, mesmo quando for embaraçoso. A honestidade vai ajudar e não prejudicar meus esforços de viver limpo e me recuperar. Praticando a honestidade, né? Por que eu leio essa literatura, né? Porque eu preciso dela. Eu preciso disso aqui, eu preciso praticar a honestidade. Por quê? Porque eu sou desonesto. Eu achava que eu não mentia, eu achava que eu não era falso, eu achava isso sinceramente, né? Eu tinha a impressão de que quando eu mentia, eu não estava nem mentindo, né? Na verdade, eu estava, sei lá, eu já estou encontrando uma justificativa, né, para falar. E por que eu preciso tanto dessa literatura, né? Porque eu preciso me recuperar. Eu nunca vou me tornar perfeito e nunca vou perceber também que eu sou um cretino, um crápula, né? Não sou safado, nunca fui chamado disso por ninguém. E se eu fosse falar de algo mais fácil, eu falaria sobre treino, por exemplo, né? Eu já tive muito gordo, né? Teta, barriga, bunda, suco de colesterol e consegui reverter. Ou então eu falaria de tatuagem, né? Mas não é disso que eu preciso, né? Eu preciso... Ou então talvez eu falasse de literatura, pegasse algum livro ali que eu li e falasse sobre ele, né? Eu ia ser o culto, né? E não é disso que eu preciso o quê? Eu preciso praticar honestidade, né? E é difícil pra mim, né? Assim, eu não considerava o meu uso de substância, principalmente a maconha, eu não considerava algo desonesto. Não continuo achando, né? Quem não pode fumar sou eu, quem pode fumar que fume, né? Mas é desonesto comigo se eu for fumar, né? Assim, com a minha família também, né? Que confia, deposita uma certa esperança, eles não vão fazer nada, só vão se decepcionar. Mas só se decepcionar, olha eu colocando diminuindo um sofrimento enorme de uma pessoa como só se decepcionar. A decepção pode matar alguém, né? A pessoa pode ficar deprimida, ela pode enlouquecer, né? Pode parar de comer, ela pode... Decepção é um negócio... Tem muita gente que fala, eu nunca roubei em casa, mas talvez tenha roubado o sonho do pai e da mãe, que também não dá pra saber que criação que a pessoa teve, né? Se também ela não foi roubada na infância, por exemplo, né? E eu tô justificando muito, né? Olha só como é falar de honestidade, de verdade, é um negócio difícil, né? Já tô justificando, criando vários, né, alguns subterfúgios a honestidade pode ser desagradável, né? Tem uma diferença entre
sinceridade e franqueza, né? Francos é um dos povos lá da França, né? Eles têm esse costume de serem francos, né? Pergunta, eu tô te atrapalhando? A pessoa, né, liga na casa da pessoa, eu tô te atrapalhando? A pessoa, não, está me atrapalhando, sim. É algo que fica meio desconcertante, né? Assim, no Brasil a gente tem um outro jeito de lidar com as pessoas, né? Se alguém te liga e tá atrapalhando, tu fala, não, de forma alguma e tal, né? Os francos. E ser franco é um negócio que nem sempre é necessário, né? Você recebeu uma visita eu recebi uma visita na minha casa, ou então fui falar com alguém, a pessoa se dispôs a fazer uma comida pra mim, e a comida não ficou boa. Eu não preciso necessariamente ser franco com ela e falar, pô, a comida não tá legal. Eu posso falar, sabe, tá boa, mas né, dá um... tem uma malemolência, né, tem uma gentileza, né. E a sinceridade é você ser sincero consigo mesmo perante os sentimentos, né? Eu acho, posso não estar certo disso. A honestidade pode ser desagradável, né? Por isso que eu fui falar da franqueza. Mas os problemas que temos em cara, né? O cara, voltando para aquele caso, o cara ligou para minha casa, eu falei que não tá atrapalhando, de repente, puf, queimou a comida que eu tava fazendo para alguém, olha só, consegui criar um negócio, né? O cara ligou, eu falei que não tá atrapalhando, eu queimei a comida para a pessoa que eu tô cozinhando, quer dizer, vai rolar, talvez se no começo, se fosse franco, né, não tivesse rolado tanto problema depois, né? Olha só. Pode ser desagradável, mas os problemas que temos em cara quando somos desonestos são geralmente muito piores do que os desconfortos da verdade. Estou falando um caso simples, né? Alguém ligar, uma comida queimar. Isso pode gerar problemas muito maiores, né? Assim, um relacionamento de amigos, ou de amantes, ou de casados, ou de namorados, né? É muito mais interessante falar, tentar ir falando a verdade, né? De uma maneira do que criando, né, aquele bagulho de mentira tem perna curta, é muito verdadeiro, né? E a honestidade é um dos princípios da recuperação, né, meu? Por isso que, assim, eu fui descobrir que eu mentia depois que eu fui ficar limpo, né? Eu vivia num estado alterado da mente que não me permitia saber nem que eu era mentiroso, né? Aprender a ser honesto não é fácil, né? Não está sendo nem fácil fazer uma reflexão sobre esse texto, na verdade, né? Não, pode ser que minha voz esteja tremendo, né? Mas com o tempo, né? Pelo menos a literatura me promete que se eu continuar em recuperação, o som da verdade vindo da minha própria boca calma, né? Qualquer dúvida, a honestidade vai me fazer sentir bem. E só por hoje eu vou abraçar a vida honestamente, com todas as suas pressões e exigências, né? Vou praticar a honestidade mesmo quando for embaraçoso, como eu estou meio aqui embaraçado de falar sobre tudo isso. E a honestidade vai ajudar e não prejudicar meus esforços de viver limpo e me recuperar. E tem algo que eu já ouvi de pessoas extremamente perigosas, né? Assim, que vem com a verdade, né? Que a mentira a gente já conhece. Vem com a verdade porque a mentira está estampada na tua cara. E quem fala a verdade não merece castigo, né? Eu já ouvi pessoas realmente em situações distintas, cada um falando disso aí, mas né, mano? Vem com as ideias da hora, né, mano? É isso aí, ó. Boa noite, praticando honestidade.